todo mundo sabe que no mundo quem manda é quem paga a conta, né? Talvez, eu acho, a maior exceção sejam os nossos filhos, especialmente se tiver 2, 3, 4 anos. Eles mandam e não pagam a conta. Mas fora disso, quem tem poder é quem tem grana. Esse vídeo que eu vou fazer não tem nenhuma pretensão de ser exauriente, como a gente fala no direito. Ou seja, eu não vou extinguir o assunto, não vou dar a solução. E quem falar que vai, tá mentindo para você, porque isso é impossível. Eu vou dar panorama simples para poder caber tipo num vídeo de 8 minutos e a gente ir raciocinando com o passar do tempo, até porque, como eu falei, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mesmo as pessoas que estão diretamente envolvidas. Porque sempre tem um imponderável, o cara tem um plano agora e pode ser que daqui a pouco a coisa gire. Quando o Trump falou que ele ia acabar com a guerra na Ucrânia, ele tem realmente maneiras fáceis de fazer isso. E a principal dela é fazer o estrangulamento econômico, como eu falei no vídeo de ontem, fazer o estrangulamento econômico da Ucrânia. Quem está pagando a conta da guerra da Ucrânia? Não é a Ucrânia. A Ucrânia é os Estados Unidos, é a Europa, mas principalmente os Estados Unidos. Então, a partir do momento em que o Trump fala assim, eu não vou mais mandar dinheiro para vocês, e ele anunciou agora que ele vai cortar a ajuda para a Ucrânia, e isso fez com que os cabelos lá dos Zelensky ficassem em pé, significa que imediatamente a guerra está perdida para a Ucrânia. E no segundo momento, é claro que a Europa também não vai ficar ali botando dinheiro na Ucrânia, seja direto ou indiretamente, se os Estados Unidos, que é o maior financiador e que manda na Europa também, se eles se mandarem. Então, não vai acontecer. Mas você pensa, porra, então por que o Biden não fez isso? Porque o Biden não tinha interesse. E aí você fala, bom, mas qual é o interesse do Donald Trump? O interesse do Trump pode ser muitos. Eu acho que a gente tem que começar olhando o seguinte, quem é que, toda vez que um presidente é eleito, ou reeleito, ele carrega, junto com ele, um cabide de grandes empresários, mas grandes mesmo, de grandes grupos econômicos, que são o interesse do país naquele momento, do país que eu falo deles, não do povo, claro. Um dos grandes interessados no poder dos Estados Unidos sempre foi a indústria bélica. Tanto que não existe, por exemplo, desde 1941, desde o ataque de Pearl Harbor, não existe um dia em que os Estados Unidos não está envolvido direto ou indiretamente em alguma guerra. 0 dias, não existe. Os Estados Unidos sempre usou o poder estatal, ou seja, o seu exército, sua força bélica, para obter ganhos financeiros para os grandes empresários do país. O Noam Chomsky, ele diz que os Estados Unidos sempre foi um país pirata. Aliás, o Noam Chomsky tem um belíssimo, interessantíssimo livro que fala do tema, que é esse aqui, ó, Piratas e Imperadores. Esse caso aqui é uma edição argentina, no tempo em que ainda era legal a gente ir para a Argentina, mas essa versão tem em português, então se você tiver um tempinho e uma graninha sobrando, compre, porque é sensacional. E o que é ser um país pirata? É um país que se aproveita do outro para roubar tudo que ele tem. E ele usa para isso o exército, entre outras coisas. Então, assim, talvez o Trump esteja abandonando, ou pelo menos dando um chega para lá na indústria bélica, talvez, pelo menos oficialmente, né? A partir do momento que ele disse que não vai mandar ajuda, é porque ele está dizendo para a indústria bélica, ó, vou parar de comprar arma de vocês para dar para os outros. É claro que o Trump entende que essa questão de guerra, ela é financeiramente custosa demais para qualquer país que está envolvido. A Rússia tem todo o interesse do mundo que a guerra acabe, afinal de contas também custa dinheiro para eles. Mas é verdade também que a Rússia está sofrendo muito pouco em razão da guerra. Muito pouco, especialmente pelo que considerava os Estados Unidos e a Europa. Não, a Rússia não é burra, o Putin não é burro. O Xi Jinping, eles não são idiotas. Eles prepararam antecipadamente, muito antecipadamente, para entrar na guerra. Vou dar 2 detalhes. Vocês lembram que há alguns anos, eu já falei sobre isso aqui no canal, a Rússia se desligou da internet mundial. Eles fizeram um teste lá, eles já estavam construindo sua própria internet, porque hoje, todos os cabos, que caso você não saiba, a maior parte da internet, os backbones que fala, a coisa grossa da internet de transmissão de dados, não se dá pelo ar, se dá por cabos submarinos que vão de um continente ao outro. Sim, é bem isso mesmo. Então veja, a maioria disso está sob o poder dos Estados Unidos. E se eventualmente a Rússia entra numa guerra e os Estados Unidos corta, acabou a internet. E a internet não é só YouTube, essa bobagemzinha. A internet hoje em dia é essencial para qualquer coisa. Por exemplo, a Rússia tem seus próprios satélites de GPS. Quase todo o mundo lida com o GPS, né, que a gente chama, que é americano. Mas a Rússia tem sua própria rede de satélites. Essa rede se chama GLONASS, G-L-O-NASS, com 2 S no final. Então veja, eles estavam se preparando lá, porque eles tinham interesses. A outra coisa que eles fizeram, todo mundo sabia, a Rússia sabia, claro, que os Estados Unidos iam colocar sanções econômicas, iam cortar a grana que a Rússia teria em razão do dólar, né, das comercializações em dólar, blá, blá.
foi lá e fechou um acordo direto com a China, que é o maior parceiro individual, e simplesmente lidam nas próprias moedas, e por aí vai. Ou seja, o sofrimento da Rússia é muito pequeno. Mas é claro que, seja como for, uma guerra sempre custa muito dinheiro. Mas a Rússia tem seus interesses mais objetivos ali na guerra. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias, e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Voltando à vaca fria, significa dizer que, se provavelmente o Trump sair da guerra da Ucrânia, ele possivelmente colocará a indústria bélica americana em algum outro lugar. Agora, que ele abertamente está defendendo e dizendo que não vai abandonar, ao contrário, é a indústria do petróleo, altamente poluente. E está indo, claro, na contramão do mundo. Ele disse, se nós temos petróleo debaixo do nosso solo, vamos explorar. E ele está dando uma banana pro negócio da energia elétrica. E aí, perceba o seguinte, um dos maiores apoiadores dele é o Elon Musk. É o maior apoiador. E fabrica a Tesla, né? Os carros Tesla, que são carros elétricos. Agora você vai pensar, nossa, mas o Trump vai falir o Elon Musk com essa nova política? Se vai falir o Elon Musk, nós não sabemos. Mas a Tesla mesmo, a Tesla não dá dinheiro para o Elon Musk. O que dá dinheiro para o Elon Musk é a indústria de satélites, de foguetes, que é totalmente financiada pelo governo americano. E é por isso a importância do Elon Musk estar colado no saco do Trump. Por quê? Porque é dinheiro demais e é proveniente dali. As outras coisas que o Elon Musk tem é meio que desperdício de dinheiro. Ele vai testando, vai, legal. Né? Mas a Tesla é uma delas. Do outro lado, quem é o grande fabricante e o grande interessado em carros elétricos no mundo? A China. Então, se o Trump dá uma canelada dessa no Elon Musk, e muito possivelmente o Elon Musk já sabia disso, quero crer, mas se não sabia, ele deve ter ficado bem chateado, é muito possível que ele se ferre em relação à Tesla. Se por outro lado, suponha que esses planos do Trump não tivessem sido compartilhados com ninguém, o que eu duvido. Claro que tudo isso é planejado. Mas se porventura não tivesse sido, você tem aí duas pessoas, dois setores importantes que podem efetivamente tirar o Trump da Casa Branca. A indústria bélica e o Elon Musk. Eu sugiro que vocês coloquem no Google, coloca lá no Google, revista Forbes, Elon Musk, consumo de drogas. Sabe que não dá para falar tudo aqui no YouTube, né? Senão ele... E aí você vai ver que sócios do Elon Musk já disseram, já contaram para jornais americanos, isso foi publicado inclusive no Wall Street Journal, New York Times, o mundo inteiro deu. Eu já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal. Que eles estavam em verdadeiras, sócios de Elon Musk, em verdadeiras, não dá para falar a palavra também, né, mas grandes festas regadas aos troços mais pesados. E segundo eles, o Musk é um usuário contumaz. Eu não duvido, olhando a cara que ele fez lá na posse, olhando o tanto de bosta que ele fez na posse, ela estava fora de si para fazer aquele sinal, né? Ninguém imagina, ou pelo menos eu não imagino, que ele não pense tudo aquilo que ele fez. Claro que o cara é nazistoide. Agora, ninguém fala isso em público, em rede mundial. Então eu acho que o cara estava fora de si. Tava chapado. Então é isso. Vamos prestar atenção de agora em diante, porque é claro que isso tem influência no Brasil também.